Olá, minha gente, tudo bem? Vim ler para vocês um livro do qual eu faço, de alguma maneira, parte ou me senti partícipe do processo de elaboração dele. É, Existia um trabalho que era feito diariamente em rádios, antes da internet, das redes sociais se multiplicarem dessa maneira, que era um trabalho de colaboração com programas de rádio diários de diversos locais. Então, isso ainda é feito, mas não da maneira como acontecia na rádio nos anos 2000, por exemplo. E esse amigo jornalista, o Fernando Fraga, ele era produtor de um programa no Rio de Janeiro, na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, uma rádio quase tão antiga quanto a rádio mais antiga no Brasil, que é a Rádio Clube de Pernambuco, que data de 1919. Isso é uma briga antiga. A Rádio Tupi, ou Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, teria sido criada em 1923, portanto, 4 anos após o rádio ou a Rádio Clube de Pernambuco, que é considerada a primeira e se proclama a pioneira, né, do sistema de telecomunicações, de sistema de rádio no Brasil. E eu, como comunicadora na época, na Rádio Clube, fazia uma participação diária no programa produzido pelo Fernando Fraga e muitas trocas foram também feitas nesse período em relação ao desejo de se aproximar da literatura, né? A gente, como jornalista, trabalhando em rádio, mas com um viés literário sempre presente. E ele então publicou um primeiro livro. Eu tive a honra de fazer o texto, o prefácio desse livro, né, o texto de apresentação do livro dele, chamado Notas de Carnaval. E logo depois acontece dele estar publicando nas redes sociais crônicas. Na época, acho que acabava de surgir o Facebook, né? Antes era Orkut, mas ele postava esses textos bastante humanistas. Ele é um jornalista muito sensível às causas humanistas. E, mais uma vez, de alguma maneira, eu estive aqui presente. Eu vou ler para vocês, porque assim fica mais claro o que significaram essas trocas e parcerias em relação a um dar a mão ao outro e inspirar ao outro a esse se aventurar na literatura, né? Aqui é uma frase inicial dele que diz assim: é de 2014, tá? O livro. Aprendi com a vida que muitas vezes o silêncio é a coisa mais inteligente que uma pessoa pode ouvir. Bom, tem o texto de orelha é meu, mas eu vou ler primeiro o texto do Fernando, certo? Explicando. Não é fácil falar sobre crônicas, sobretudo porque o encanto delas é exatamente serem bastante pessoais. Fernando Fraga é um cronista do instantâneo. E desculpa, esse texto inicial é de Germana Delamare, que é jornalista e psiquiatra, e o comentário do autor vem logo em seguida. Então eu vou ler primeiro o texto do prefácio e depois leio a orelha para vocês. Mas então, seguindo, eu abri na página errada aqui, vamos seguir. Não é fácil falar sobre crônicas, diz aqui a Germana, sobretudo porque o encanto delas é exatamente serem bastante pessoais. Fernando Fraga é um cronista do instantâneo, diz a Germana. É como se ele tivesse uma máquina digital nas mãos e fosse fotografando emoções do cotidiano. Esse é seu mundo, esse é o seu olhar. O momento, um segundo que o olho brilha, que um sentimento salta dentro da alma de seus personagens anônimos, é a menina que perdeu a sua mãe cedo e encontra num abraço com o vento. O que mais importa para Fernando é o sentimento, não a história em si. E a mulher perdida, mas que acha a filha mesmo que às vezes somente pelo aroma do seu perfume. São as contradições da vida que Fernando mostra. A mulher que nada tem, tudo sabe, e a moça que tudo tem, mas nada sabe. Muito menos de sua origem. Fernando não esquece os idosos. E com uma simplicidade marcante mostra como os netos vão trocando aos poucos de lugar com os avós, sempre através do afeto.
como contador de fragmentos do cotidiano, ele também não esquece a fé através de seus personagens, que vai buscar no convento a intimidade com Deus e o significado da vida. É a generosidade da crença que aparece nessa história, bem antes até da visita do Papa Francisco à nossa terra. Seu personagem deixa claro que o sacerdócio é vocação e não um emprego seguro e remunerado. Uma simples acomodação, né? E mais importante, Fernando chama a atenção que o sermão político desvia os fiéis do caminho no horizonte através das urnas, um desvio triste que tirou muitos devotos sérios do sacerdócio. Fernando Fraga, nesse momento, é mais crítico do que o poeta. Uma das suas melhores crônicas é quando o sol se despede com um abraço da menina que parte. Porém, ela não se despede da vida sozinha. Seu cão a acompanha. E é o sentimento fiel dos animais que também surge nas crônicas de Fernando. Suas várias profissões pela vida não o fizeram perder tempo com os detalhes. Ele sempre busca o essencial através do olhar triste de alguém, o carinho perdido do outro, mas sempre encontrado através de seu jeito de ser, de seu modo peculiar de observar a vida. Fernando narra rápido as histórias, mas nunca esquece de chamar a atenção do leitor da emoção que se traduz a cada momento. Em uma nova carreira de cronista, eu desejo a Fernando Fraga toda a sorte possível, porque ele merece. Aqui, então, o texto de Germana Delamário, jornalista e psiquiatra. Agora sim, o comentário do autor sobre a construção desse livro, tá? Sempre que abria os jornais, procurava a página onde estavam publicadas as crônicas. Naquele mundo, muitas vezes imaginário, eu procurava viajar nas histórias cuidadosamente escritas por mentes imaginativas, sábias e privilegiadas. A sopa de letras temperada por Carlos Drummond de Andrade, Arthur da Távola, Nelson Rodrigues, Clarice Lispector, João Ubaldo Ribeiro, Luiz Fernando Veríssimo, Germana Delamário, Fernando Sabino, Raquel de Queiroz, Carlos Heitor Coni me entusiasmavam. O estilo de cada um causava em mim um interesse por descobrir que universo era aquele. O mundo plural da crônica exercia um fascínio incrível, que estimula os meus pensamentos, todavia não a minha escrita. Eu me julgava incapaz de colocar no papel as ideias julgadas por mim mesmo desinteressantes. E assim o tempo foi passando e eu me aproximando cada vez mais do mundo do jornalismo. Ingressei na universidade e me formei em jornalismo, escrevi reportagem, fiz roteiro de novela de rádio, fiz produção de programa de rádio, continuei a ser um observador do cotidiano calado e finalmente cheguei até a crônica. Fui escrevendo textos para programas de rádio com temas religiosos e policiais diariamente. De repente fazia parte daquele mundo que um dia acompanhava nos jornais, no rádio de pilha. A sensação era estranha, mas com sabor, digamos, de sorvete napolitano. Agora faço uma pequena coletânea de crônicas escritas, na maioria recentemente, movido pelo incentivo de uma pessoa especial. Ela é jornalista também, mas escritora, roteirista e de extrema inteligência que me ajudou num momento fundamental. Nem acho que meus textos são bons, porém, Georgia Alves acredita que sim. Portanto, apresento a você o livro À Luz dos Olhos dela, Crônicas. Boa leitura, se é que isso é possível. Fernando Fraga, jornalista pós-graduado em comunicação e marketing. Bom, vocês veem a generosidade de uma pessoa, né, que realmente é sensível, né, e a troca aconteceu sem que a gente também esperasse, mas o quanto você precisa, às vezes, que alguém lhe dê esse olhar, que alguém lhe dê essa capacidade de observar o que você está fazendo, para que o que você está fazendo dê a você mesmo essa sensação de uma concretude, de uma visualidade do seu trabalho, né? Então eu escrevi aqui em resposta, na verdade nenhum sabia do texto do outro, né? Mas vamos lá, eu escrevi. Quando a escrita tem a fluência de uma mão corrida, porque alguma emoção primitiva permanece viva ali.
algum traço da infância, alguma lembrança, até no modo de enxergar a vida, Fernando Fraga sempre foi um excelente jornalista e não seria difícil haver a crônica picá-lo. O que vejo passar por esse lugar aberto é puro, sangue puro, ouro puro, olhar puro, sentimento puro, sofrimento puro, sabedoria pura. Como é possível confrontar emoções tão distintas numa mesma linha? Como encarar de um jeito tão simples a agrura mais complexa? Não há reclames na escrita de Fernando, há conteúdo ininterrupto, sem intervalos, sem cobranças, pura doação de uma escrita fluente jorrando de uma torneira aberta em dia de festa no quintal. Do primeiro livro, lembro que as experiências na cobertura jornalística saíram da Marquês da Sapucaí, em tiradas leves, ousadas, precisas e bem-humoradas, todas pertinentes, e principalmente cheias de um gingado que só carioca parece ter, né? Que só carioca tem. O que Fernando empreende com suas crônicas neste segundo livro é a leveza em estado puro. Como nos ensinou Paul Valéry, Fernando Fraga mostra que é preciso ser leve como o pássaro e não como a pluma. E aqui está ele, nos fazendo voar. Bom, é isso, né? Um livro, tem um trechinho aqui na outra orelha, e diz o seguinte: à luz dos olhos dela, crônicas, no alto da montanha era possível observar e sentir um pouco mais o sol, que já se despedia daquela menina desenhada a nanquim. Com seus olhos azuis, Ana Júlia direcionava seu doce e meigo jeitinho para buscar o conforto e o calor junto ao seu cão pastor, alemão de nome Sheik. Fazia frio, claro, mas nada removia a ideia de Ana Júlia acompanhar e adormecer do astro-rei. Para ela, aquele momento era insubstituível, porque isso a acalmava, a acolhia, diminuía seu sofrimento. Era o latido forte de Sheik que avisava a hora de retornar para casa, de voltar ao quarto, à cama. Ana Júlia, sempre disciplinada, acariciava a cabeça de Sheik e dizia: "Tá bem, meu amigo, já chega por hoje, não é?" Um novo latido era assim de Sheik. Caminhando lado a lado, a menina e o cão se dirigiam para o interior da cabana, no alto da montanha, onde o frio ganhava intensidade com o vento que soprava forte. Juntos à beira da lareira. Então, um trechinho aqui de uma das crônicas, Rio de Janeiro, 2014, uma obra registrada no Departamento de Registros Autorais da Fundação de Biblioteca Nacional. E aqui algumas das crônicas se chamam Energia de Mãe, Dos Olhos da Menina, Uma Lágrima Rolou, No Dia dos Namorados, Cor de Chocolate, A Rua e Seus Mistérios. Eu li recentemente um texto, um poema de Jorge Luiz Borges chamado As Ruas, né? Acompanhem aqui procurem aqui na timeline do canal, vocês vão ver. E A Luz dos Olhos dela. A página é 35, eu vou encerrar a leitura com esse texto para rememorar esse momento. Exatamente esse texto que eu acabei de ler para vocês, né? Só que ele continua um pedacinho. À beira da lareira, eu vou continuar. A Ana Júlia olhando o mesmo, Ana Júlia e Sheik olhando o mesmo ponto. Juntos, à beira da lareira, Ana Júlia e Sheik olhavam para o mesmo ponto, o fogo. Pareciam se comunicar simplesmente pela luz dos olhares. Era um momento mágico entre o cão e a menina. Aquele entrosamento aconteceu desde sempre. A garota tinha somente 2 meses de vida quando o cachorro foi doado à família. A partir daí, eles passaram a caminhar no mesmo compasso. Ana Júlia reconheceu de primeira o sentimento que a unia ao Sheik e sempre falava com muito carinho, respeito, admiração, gratidão àquele que era de fato o seu maior e melhor amigo. Talvez Sheik fosse tudo isso mesmo e com muito mais. Ninguém na família da garota duvidava. Todavia, nos últimos tempos, a preocupação dominava o clima familiar. A menina, Ana Júlia, já não estava tão bem de saúde como antes. Algo muito sério acontecia com ela.
e como um excelente guardião, Sheik a acompanhava em todos os lugares. Criança com personalidade e independente, Ana Júlia começava a sofrer com as limitações físicas impostas pelo avanço da doença. É isso mesmo, Ana Júlia estava sendo vítima de uma comorbidade agressiva e todos os tratamentos possíveis foram abatidos pelo avanço poderoso e ágil. Cada vez mais debilitada, se apegava ainda mais ao momento do pôr do sol, a beleza daquele instante e rememorava, por mais incrível que possa parecer, traduzia o seu entendimento em telas. Pintava quadros de beleza inquestionável. Chegava o momento de voltar para o quarto, Ana Júlia segurava na guia de Sheik e lado a lado seguiam para sentir o calor da lareira. Depois repousar em sua cama, tendo aos pés os olhos que realmente serviram como os seus e mostraram a despedida do sol no alto da montanha por tantas vezes. Linda e serena, Ana Júlia deixou um quadro por acabar. Hoje, Sheik caminha sozinho, acompanhado apenas pelo final de tarde. Bom, minha gente, a história parece triste, mas tem muitos significados, né? E o que é mais interessante é que, vejam, as trocas literárias, a mútua admiração, inspiração, motivação, fez com que os livros fossem publicados, que as obras fossem realizadas, que as telas fossem pintadas. De alguma maneira, a inspiração sobressaiu a realidade, né? E esse é o gesto artístico, né? A gente faz arte por quê? Porque a vida não basta, já diria Ferreira Goulart. Então aqui está uma prova de seres humanos que se dedicaram a uma vida muito carregada do real, mas que conseguiram ultrapassar pelo seu gesto artístico aquela realidade, aquela crosta pesada, aquele asfalto, o concreto do real, né? Sem ser por eles subjugados ou soterrados, né? Então, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Muito bom fazer essa leitura. Até a próxima, minha gente. Recomendo, então, À Luz dos Olhos dela, o livro de crônicas do querido amigo Fernando Fraga. Tchau, gente. Até.